Fala meus amigos, eu sou o Zenon, esse aqui é o Carros e Cinema. Quando a gente fala de Toyota, geralmente duas coisas vêm à mente: confiabilidade e bom preço de mercado. E não é sem motivo. Os carros da montadora japonesa, sejam os sedãs como o Corolla ou os utilitários como a Hilux, Tundra e outros, rodam pelo mundo afora, recebendo às vezes pouquíssima manutenção e permanecem funcionais por muito tempo. São considerados verdadeiros tanques de guerra. E esse sucesso se reflete nos números da montadora. A Toyota já chegou a atingir a marca de um Corolla vendido a cada 28 segundos no mundo. Não é para todo mundo não. O sucesso da montadora já ultrapassou até mesmo a questão dos carros. Seu perfil de produção é tão emblemático que já virou inclusive método estudado mundo afora, copiado por outros ramos de negócio. Mas depois de falar essas verdades que soam quase como uma propaganda para a marca, outra coisa que chama muita atenção tem que ser dita: a presença maciça de carros da Toyota em conflitos armados pelo mundo. Forward! É impossível olhar para cenários de guerra ao redor do mundo, seja na África, Oriente Médio, Europa ou América do Sul, sem dar de cara com um sem fim de carros da montadora japonesa. Qualquer vídeo de grupos terroristas organizados como o Estado Islâmico parece um verdadeiro desfile da Toyota. Às vezes é literalmente um desfile de carros da Toyota, e a montadora já chegou inclusive a ser questionada por isso. Mas e se eu te falar que todo um conflito armado que aconteceu entre 86 e 87, que envolveu a Líbia, o desconhecido Chad e até a França, levou o nome da Toyota? Mais precisamente, a Grande Guerra dos Toyotas. E toda a essência dos utilitários da marca foi decisiva para o desenrolar dessa guerra. Já tinha ouvido falar? Se não, fica aí que eu vou te contar. Mas vamos começar do começo. África, anos 60. O continente tinha acabado de se libertar da maioria das imposições feitas pelos países colonizadores. E como quase toda mudança na região, essa veio acompanhada de muita violência e instabilidade. Com as nações tomando conta de si mesmas e exercendo a tão sonhada soberania, os conflitos internos afloraram. E o que isso significava? Golpes, rebeliões e guerras civis. E foi justamente nesse contexto que, em 1969, um cidadão resolveu aplicar um golpe na sua terra civil, a Líbia. O nome dele? Muammar al-Gaddafi. Exatamente, esse cara. Com Gaddafi no poder, a agenda política era clara: nacionalismo árabe. E para isso, ele precisava tomar uma posição anticolonização. Claro que não era o ideal de liberdade e de identidade do povo árabe que motivava ele. Ele queria garantir recursos estratégicos e o máximo de influência política em toda a região próxima do seu regime ditatorial e militar. Esse foi o contexto em que Gaddafi resolveu reclamar a Faixa de Al-Zul, uma porção de terra que conectava o sul da Líbia ao Chad, uma ex-colônia francesa que era varrida por uma guerra civil na época. Essa porção de terra da Faixa de Al-Zul era até considerável, porém era quase toda composta por deserto. Tinha uma pequena população concentrada na cidade também chamada Al-Zul, e as únicas riquezas seriam supostos depósitos de urânio existentes na região. E como foi que ele resolveu fazer isso? Primeiro, armando grupos rebeldes que eram contra o governo do autoritário presidente François Tombalbaye. Só que depois de um tempo, Gaddafi pensou: por que brigar se eu posso comprar? E foi justamente isso que ele fez. Ele negociou a Faixa de Al-Zul e comprou a porção de terra pela bagatela de 40 milhões de libras. Mas para além do valor da terra em si, anexar uma faixa de terra de outro país demonstrava a influência política do regime de Gaddafi. E era esse o real objetivo dele. E foi assim, pagando, que durante 3 anos a Líbia exerceu domínio sobre a Faixa de Al-Zul sem muitos problemas. Só que, em 1975, François Tombalbaye foi deposto. E digamos que o grupo que assumiu o poder no Chad não era muito fã da relação de Gaddafi e de Tombalbaye. E ainda mais de uma cessão de uma faixa de terra que pertencia ao Chad, mediante um pagamento do qual eles nunca usufruíram. Foi assim que Gaddafi voltou para a estratégia anterior. Como sempre tem um grupo descontente, ele passou a apoiar novos rebeldes do Chad, que eram contra esse governo que tinha assumido. E depois de muitas intervenções, com o exército da Líbia ajudando os rebeldes e a França dando algum suporte para o governo em exercício do Chad, que uma linha foi traçada em 1983, dividindo o que seria a parte dos rebeldes e o que seria do governo do Chad. Na prática mesmo, a Líbia dominava a parte norte do país. Nesse ponto a gente tem que destacar: as forças da Líbia eram muito superiores às do Chad. A Líbia tinha aviões de combate soviéticos, além de tanques e instrumentos de artilharia. Mas, em 87, a Líbia perdeu o apoio dos rebeldes. Sendo assim, as forças da Líbia presentes na faixa de terra que era disputada
eram compostas por poucos combatentes, sem muita garra e disposição para defender aquele pedaço de chão que eles nem consideravam da Líbia mesmo. E é aí que os veículos da Toyota entram na história. O governo do Chad, liderado por Hissène Habré, recebeu do governo da França alguns combatentes que usavam blindados franceses, mas além disso, 400 Toyotas novinhos, entre Hilux e Land Cruisers. Nesses veículos eram montados artilharias antiaéreas, armas antitanque, lança-mísseis e por aí vai. A França forneceu o armamento não convencional e prometeu inclusive suporte aéreo. Tudo isso querendo que o Chad conseguisse retomar a sua parte norte do domínio da Líbia. Nesse ponto, você pode estranhar que o apoio militar vindo de um país rico como a França viesse na forma de carros civis e não de veículos militares por essência, como tanques e blindados. Mas a verdade é que criar veículos de guerra, improvisando e transformando veículos convencionais, já era algo antigo mesmo nessa época. Quer um exemplo rápido? A Tachenka, usada na Primeira Guerra Mundial, uma espécie de carruagem que levava uma metralhadora na parte de trás e podia ser tracionada por 2 até 4 cavalos. Além do mais, a maioria dos conflitos pós-Segunda Guerra Mundial aconteceu em países com pouca infraestrutura de deslocamento, que é uma forma bonita de dizer, não tinha estrada e as que tinham eram muito ruins. Sendo assim, mandar veículos equipados com tração 4x4, com caçambas onde poderiam ser colocadas vários tipos de armas, fazia muito sentido e era muito mais barato que mandar vários blindados para uma região muito distante. E a verdade é que esses carros aguentavam o tranco. Os combatentes do Chad abriram a ofensiva usando seus Toyotas adaptados e o primeiro alvo foi uma importante base de comunicações localizada em Fada. Essa base era defendida por 2.000 combatentes líbios que tinham peças de artilharia e blindados, mas que não foram capazes de resistir ao ataque de mais de 5.000 combatentes do Chad que utilizavam os Toyotas adaptados que continuavam funcionando depois de receber muitos tiros do inimigo, além do apoio aéreo da França. Depois dessa primeira vitória, os toyoteiros partiram para uma pista de pouso dominada pela Líbia. Essa era protegida por mais artilharia, mais blindados, eles tinham um apoio aéreo também e ainda existia um campo minado ao redor do local, que ajudava os combatentes líbios a se isolarem. E essa foi a estratégia, tentar defender esse espaço restrito, se utilizando da proteção das minas. Foi aí que aconteceu uma das coisas mais bizarras da Guerra dos Toyotas. Os combatentes do Chad descobriram que se passassem a 100 por hora ou mais, as minas não eram ativadas. Assim eles conseguiam acesso à pista e faziam o embate com proximidade. Agora você pensa aqui comigo, quem foi o motorista sangue frio que viu um bocado de colegas se explodindo e resolveu testar, passar bem mais rápido para ver se não ativava as minas. E depois mandou aquela mensagem, galera, pode passar mais de 100 que dá certo. Sangue frio. Assim, em poucos meses, o norte do Chad em si estava dominado de volta pelo país. A questão agora era a faixa de Al-Zul e foi para aí que os combatentes de Toyota partiram. A coisa começa a mudar um pouco de figura aqui, porque a França não tinha tanto interesse assim na retomada da faixa de Al-Zul. Então, dessa vez, os guerreiros de Toyota não teriam suporte aéreo, o que era uma desvantagem considerável. Ao chegar na cidade de Al-Zul, os combatentes do Chad encontraram uma força de contra-ataque considerável. E os Toyotas adaptados, por mais rápidos e resistentes que fossem, não eram páreo para um combate direto aberto contra todo o poderio de blindados utilizados pela Líbia. E foi assim que, no mês de setembro, os combatentes do Chad avançaram pela fronteira estabelecida pela Líbia. Andando na noite, praticamente indetectáveis, passavam pelas colinas e vales sem chamarem muita atenção, chegando no norte da principal base aérea líbia, que era guardada por 70 tanques, 30 veículos blindados de transporte de pessoal e 30 aeronaves. Ou seja, os combatentes do Chad estavam em desvantagem tanto em número de homens como no maquinário disponível. Mas o ataque vindo do norte foi muito surpreendente para os líbios. E para piorar, quando os observadores líbios conseguiram enxergar o comboio, pensaram tratar-se de reforços e não de inimigos. Ou seja, quando eles perceberam que ali era o inimigo se aproximando, os combatentes do Chad já estavam dentro do território da base. A agilidade que os Toyotas conseguiam manter no ataque tornou muito difícil para as aeronaves mirar de maneira precisa nos carros. Além disso, com armas equipadas na traseira, eles conseguiam metralhar os tanques de maneira tão intensa, circulando o blindado inimigo, ao ponto de desabilitar os veículos de maneira surpreendentemente eficiente. As baixas dos líbios foram de entre 1.000 e 1.700 homens. Todos os veículos líbios foram inutilizados e as pistas aéreas muito danificadas. As baixas do Chad, 65 homens e algumas Hilux. Essa vitória foi avassaladora para a imagem de líder militar forte e astuto que Gaddafi gostava de usar. Tanto que, para tentar mediar os danos, o ditador assumiu uma postura mais conservadora. Assinou um cessar-fogo, deixando de fora a faixa de Al-Zul, deixando-ela voltar para o domínio do Chad, o que segundo ele seria o seu presente
para a África. A vitória dos chadianos dirigindo Toyotas ganhou as manchetes do Ocidente e esse arco de batalhas ficou conhecido como a Grande Guerra dos Toyotas. Mas apesar do nome da marca ter ficado associado a esse conflito específico, a gente sabe que Toyotas são usados em conflitos armados até os dias de hoje. Muito, mas muito mais que 400 Hilux e Land Cruisers já cruzaram terrenos devastados pela guerra. Mas hoje, com certeza a montadora faria de tudo para que seu nome não ficasse associado historicamente a uma guerra, a um conflito armado. Afinal, a marca não quer que o jovem, com jeito de hippie, que faz postagem em rede social pedindo a paz no Oriente Médio ou na África e que dirige um Prius lá na Europa, fique sendo lembrado que a mesma montadora do seu carro fabrica os veículos preferidos por terroristas e ditadores que massacram civis no Oriente Médio ou na África, por exemplo. E por falar em África, na Guerra Civil da Somália nos anos 90, devido à dificuldade de manter os veículos de guerra tradicionais como blindados e tanques por causa da manutenção mais complexa e do alto custo demandado, os combatentes e chefes locais criaram o que ficou conhecido como Technicals, veículos utilitários 4x4, geralmente da Toyota, mas também de outras montadoras, equipados com as mesmas armas que os combatentes lá do Chad utilizavam. Utilizar esse tipo de veículo virou símbolo de prestígio para as milícias na Somália. Isso é tão verdade que Mohamed Farah Aidid, o sanguinário general e posteriormente líder somali, que virou alvo dos Estados Unidos, conseguiu evitar equipes dos Rangers e dos Delta, que tentaram capturar ele em Mogadíscio, ou seja, era um cara muito ruim, mas que era importante no lugar, foi carregado na caçamba de uma Land Cruiser durante o seu cortejo fúnebre. Aliás, é por causa da Somália que essas picapes adaptadas receberam o nome de Technicals. As ONGs que atuavam no país durante a época do conflito não tinham permissão para trazer a sua própria equipe de segurança privada. Por isso, elas utilizavam fundos para contratar Technical Assistance. Na verdade, eram milícias que recebiam dinheiro das ONGs para fazer a segurança, e a esmagadora maioria delas utilizava esses carros, Hilux ou outros veículos utilitários de outras marcas adaptados com armas de guerra. Em pouco tempo, esses carros passaram a ser chamados de maneira genérica de Technicals. Com mais e mais guerras acontecendo em zonas não pavimentadas e desérticas, é muito comum avistar Technicals em noticiários da TV. No Afeganistão, até o poderio militar norte-americano se rendeu à usabilidade e funcionalidade desses carros, utilizando muitas vezes Technicals em missões de reconhecimento. Milícias, exércitos de países menos favorecidos e grupos terroristas extremamente conhecidos e cruéis adotam largamente os Technicals como veículo primário de batalha. O Estado Islâmico já se exibiu mundialmente com um comboio interminável de Land Cruisers, muitas com armas adaptadas. O fato é que Hilux e Land Cruisers podem não vir blindados de fábrica e não terem sido desenhados para o combate, mas com certeza foram projetados para ser extremamente resistentes e continuarem funcionando com um mínimo de manutenção. Não faltam provas disso. São carros ágeis em terrenos acidentados, muito mais eficientes em consumo de combustível do que tanques e blindados que pesam muito mais e não é necessário nenhum treinamento especial para conduzi-los. A serventia dos Technicals em batalha ficou tão estabelecida que exércitos modernos de potências militares estão estudando, desenvolvendo e fabricando a sua própria frota de Technicals para emprego militar. A Rússia, por exemplo, criou o seu UAZ Patriot, desenhado para andar como um Hilux, ser confiável como um Hilux e ter o custo de fabricação de uma Hilux. E morreu. Eu acho difícil. E com certeza outros exércitos do mundo estão, nesse momento, trabalhando com seus próprios Technicals. Eu fico por aqui. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo. Não se esquece de curtir, ativar as notificações e compartilhar nosso conteúdo com quem você acha que pode apreciá-lo também. Um forte abraço. Se tiver a chance de fazer algo bom hoje, não esqueça. Faça. Falou, valeu, até mais.